Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Quem está vivo diz amém. Amém. Eu estou precisando voltar a brincar desse jeito. Eu parei um pouco, né? Você lembra? Era um tal de quem está vivo diz amém. Bem, nós estamos aqui, graças a Deus, né, na presença do Senhor, muito felizes pelos 34 anos da 5ª Igreja Batista Nacional de Ipatinga, no bairro Caravelas. Ontem alguém perguntou para mim quanto tempo que a igreja existiu antes de ser organizada, e eu não sabia, mas eu perguntei à irmã Osita, ela também não sabia de memória, mas ela olhou e existe o trabalho que originou esta igreja, existia aqui desde 1970 como um ponto de pregação. Meu Deus, hein? 70 quer dizer que tem 48 anos, 49 anos. Então essa é a história, viu, irmãos, da igreja. Essa é a história da 5ª Igreja Batista Nacional de Ipatinga. Ontem eu falei para os irmãos de algumas atividades da igreja aqui no bairro Caravelas. Essas atividades que eu disse são as que eu sei, né, que a igreja já fez aqui, e tem muitas outras que certamente a igreja fez e nós não sabemos. Falei da evangelização, porque essa igreja já foi fundada com membros frutos do evangelismo aqui, não foi isso? Né? A gente está no bairro e não está por acaso, nós estamos aqui porque Deus colocou, né? Deus abriu a porta, na verdade nem foi a porta, né? Foi a varanda, né, da casa da irmã Josefa, tá, irmãos? Irmã Josefa, mãe do irmão Barnabé. E aí desde então a igreja vem fazendo o seu trabalho. Uma coisa bonita que eu acho na 5ª Igreja é que a gente faz um trabalho, irmãos, modesto. Tá dando para ouvir bem lá atrás? Porque está um eco assim estranho. A igreja faz um trabalho modesto. Teve um dia que um dos nossos diretores da igreja falou assim: "O pastor, a igreja precisa mostrar o que faz", né, irmão Lucas? Porque a igreja faz, mas ninguém sabe. E de fato é um trabalho modesto, é um trabalho sem muito alarde, mas para a honra e glória do nome do Senhor, irmãos, a igreja está aqui no mesmo lugar. Ela começou como congregação aqui, a 2 lotes aqui, tem um salãozinho até hoje. Como eu sonho a gente poder comprar esse lote ali para manter aquele salãozinho. Tá ali, eu passo ali, o coração dói, porque eu lembro que foi ali que eu aceitei Jesus, e ali a igreja, eu aceitei Jesus no primeiro ano como igreja organizada. Então, queridos, eu entendo que a igreja deve ser assim. Os pastores passam, os membros vão embora, né? Morrem, outros mudam de cidade, mudam de igreja, mas a igreja continua ali, fincada, lutando para honrar e glorificar o nome do Senhor. Por que lutando? Porque nos dias de hoje a gente percebe que o inimigo tem andado, parece que mais furioso do que antes, percebendo que os dias dele está chegando ao final. Então ele ataca de todos os lados a igreja do Senhor, lutando para envergonhar o nome do Senhor Jesus. Que nós, igreja, você, eu, nós, enfim, não tem placa. A igreja do Senhor na face da terra, ela é representante autorizada do Senhor, e o inimigo luta ferozmente para envergonhar. E quando eu vejo os anos se passando e um trabalho que era um ponto de pregação permanecer desde a década de 70, eu fico feliz de saber, amém, queridos, que Deus está zelando pelo nome dele, zelando pela obra. Então veja bem, a igreja trabalha esse trabalho de evangelização de uma maneira modesta, nada de muito alarde, mas a igreja vai andando e vai fazendo sua evangelização. Disse ontem, muitos mutirões foram feitos para abençoar irmãos da igreja e também não da igreja. Isso partiu do coração do pastor Stefano há muitos anos atrás, né? Quando ele percebeu que em uma casa de uma pessoa da igreja, ele estava na casinha dele boazinha, bonitinha, e esse irmão lá tomando chuva, porque a casa dele estava com o telhado estourado, não era isso? Era de lona, uma pessoa da igreja. Aí o coração do pastor Stefano se inquietou e falou: "Está errado isso. Eu na minha casa bonitinha, de telha, não sei se era de laje, e o meu irmão lá agora deve estar
correndo da chuva porque a casa dele é coberta de lona. Ali nasceu um trabalho de mutirão, onde os irmãos da igreja, eles mesmos, se uniam, ia lá e reformava a casa. Levantava a casa às vezes toda, às vezes era por partes. Isso, irmãos, é a igreja trabalhando, tá? Em todas as áreas. Cestas básicas, nem precisa falar, isso é normal nas igrejas do Senhor Jesus. A igreja faz esse trabalho e desde aquela época, socorros em todas as áreas. A igreja sempre está disposta a fazer. Os projetos aqui que já foram feitos com criança, é de admirar. Já tivemos um irmão que trabalhava com futebol para crianças, aí foi interrompido porque o campo de futebol ficou fechado. Depois na quadra, projeto Caravelas por Herança, rodou bastante tempo, mas hoje está parado por falta de obreiro que queira tocar o trabalho com o futebol lá na quadra de esporte da escola. A igreja ofereceu e oferece durante muitos anos, com mais frequência, curso básico através da Dorcas, e pessoas que têm hoje salãozinho de beleza, que conseguiram aprender uma profissão e depois ajudar na renda de casa. Algumas coisas que foram feitas ao longo desses anos. A Dorcas também está parada, precisando de alguém para tomar frente, alguém que tenha o chamado de Deus para a área social. Tá, é uma pena. Eu como pastor não dou conta. A vontade do meu coração é de voltar com o futebol, é voltar com a Dorcas, mas eu não dou conta. E a Dorcas é uma instituição registrada, tem registro CNPJ como a assistência social sem fins lucrativos. É um trem muito bem feito, documentado, mas pastor não dá conta. Mas é trabalho que abençoou muito, 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 muito. Pra você ter uma ideia, o trabalho que tirava os meninos da rua com futebol, chegou no dia que teve que parar o trabalho, porque o campo de futebol ficou fechado. Os pais das crianças procuraram o irmão que liderava, pedindo para voltar. Volta, pelo amor de Deus, porque o meu menino precisa disso. Então, queridos, é o trabalho da igreja. Foi feito, precisa voltar. Com isso eu espero despertar o coração de vocês para Dorcas voltar. Andando por aqui essa semana, subi aqui nessa galeria e vi as máquinas de costura paradas. Que coisa, né? Irmã Terezinha, olha lá, irmã Terezinha está pronta para dar aula. Tá vendo, querido? A máquina parada, tem umas 3 ou 4 máquinas, não é? Bonita, a máquina é boa, não é, irmã Terezinha? Máquina boa. Não é aquela de pedal, né? Que a minha mãe costurava, não. É máquina elétrica. Então, queridos, a Dorcas funcionou, Deus abençoou muito. Então, queridos, funcionou aqui na igreja também, durante 4 anos, a unidade básica de saúde, aqui nas nossas salas, para atender os irmãos do bairro Caravelas. Foi muito abençoado. Outro trabalho, escondidinho, sem anúncio, sem nada. Quem aqui já foi atendido aqui na igreja, na unidade de saúde? Levanta a mão, quem? Tá vendo, querido? Aí, glória a Deus, só que estão aqui, o bairro inteiro vinha. E aí, a vocação missionária desta igreja, ela é clara por isso. Isso para os irmãos verem que a vocação da igreja, queridos, missionária dessa igreja, ela é patente, ela é clara, ela precisa ser levada em frente, tá? E quando Deus nos deu esse tema, vivendo em amor, baseado em 1 Coríntios 13, é porque a gente não consegue amar sem ação. Não há como amar. Eu disse um dia aqui que a expressão mais desnecessária que existe é qual? Quem lembra? Quem lembra? A expressão mais desnecessária que existe é eu te amo. Falar eu te amo não tem peso nenhum, porque amor se mostra. Amor se mostra com atitude, com ação. Então, queridos, eu louvo a Deus, né, por essa igreja, que agora eu vejo. Por que agora, pastor? É porque refletindo essas coisas, eu vejo a vocação que a gente tem missionária para servir. Como eu disse, sem anúncio, sem alarde, sem movimentação que vá, como eu diria, que vá atrair as multidões, mas a gente está aqui desde 1970 no bairro e como igreja desde 1985 fazendo o trabalho de acordo com as nossas forças.
Aí você deve pensar assim, mas pastor, autoridade nenhuma ofereceu apoio para a igreja? Sim, já tivemos proposta de ajuda de políticos, mas uma coisa a gente entende bem definido: a obra do Senhor, ela é do Senhor. Amém, queridos? O recurso deve vir do Senhor também. E quando a gente recebe a ajuda política, a gente acaba selando um compromisso político, e isso depois vai arrebentar com a gente. Já arrumei até inimigos, porque já me procuraram, isso nesses 12 anos. Ah, pastor, sai conosco na foto, no panfleto, sai comigo porque eu estou candidatando. Eu falo, para lá, do portão para lá, porque do portão para cá é igreja, é evangelho, é pregação, e é assim que deve funcionar. Então somos agradecidos a Deus, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem sido bom com esta igreja, e eu gostaria que você refletisse sobre viver em amor, e entendesse muito bem o que foi pregado ontem aqui pelo pastor Robledo. Não tem jeito de viver em amor senão através de atitude de amor. E eu preciso seriamente que cada um de nós, olha, eu não sei se vocês entenderam a mensagem, mas a mensagem de ontem foi basicamente isso: entendesse que amor é atitude. Qual tem sido a tua atitude em amor? Qual área que você está mostrando que ama de fato, em nome de Jesus? Enquanto isso, temos uma associação parada, Dorcas, temos projetos querendo tocar com crianças. Já disse para vocês também que estamos orando e trabalhando com um dos irmãos para a gente abrir um projeto de judô aqui na igreja, né? Abrir um espaço para que o esporte, o judô, possa trazer as crianças para atividades na igreja e ao mesmo tempo tirá-las de lá do mundo e ensinar disciplina, e enfim, palavra de Deus. Estamos orando porque é o desejo do nosso coração. Sozinho a gente não vai, tá bom? A ordem dos pastores está com um tema. Muitos pastores estão pecando e estão suicidando. Aí tem um lema dos pastores que diz assim: sozinho não. É o tema é o lema do pastoreio de pastores. Isso quer dizer que sozinho você não consegue como pastor, sozinho você não consegue como crente. Então sozinho não, esta é o lema. E eu digo a mesma coisa: pastor Edgar, sozinho não. Sozinho a Dorcas não vai andar, sozinho o projeto com criança não vai andar, sozinho, enfim, sozinho não. É isso que quero que Deus desperta no teu coração, né? Dorcas vai voltar a funcionar melhor do que antes. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus vai te levantar. Deus vai pôr no teu coração fogo de amor, vai te levantar para ser. É servir, é dar de graça, tá? Obra de Deus é dar de graça. Às vezes você ganha em troca, sabe o quê? Pancada. Às vezes você dá pancada, mas é gostoso, porque você vê o fruto do trabalho feito no Senhor. Amém, queridos? Vamos ler conosco, vamos ler aqui comigo 1 Coríntios 13, porque hoje nós vamos ainda ouvir o irmão Sebastião, Tiãozinho, mais o irmão Tonhão, que vão cantar louvores ao nome do Senhor. Logo depois nós vamos passar para o pregador, que na verdade não será o pastor Samuel, tá? Está escrito ali, estava, né? Estava escrito Samuel lá no banner. O pastor Samuel infelizmente não pôde vir, mas foi tudo muito rápido, tá? Cheguei aqui de manhã, a Lívia mandou uma mensagem, o André mandou uma mensagem, tentei conversar com o pastor Samuel, só consegui alguns minutos atrás, mas ele já tinha mandado o irmão Marcelo, que é líder da igreja, seminarista, recém-formado, ele mandou no lugar dele, e certamente Deus vai nos abençoar, era do propósito de Deus. Eu não podia estar aqui, eu tinha que estar num velório agora, ali no Cariru, velório e sepultamento, e o pastor Marcelo falou assim: ó, pastor Edgar, está parecendo arrebatamento da igreja, tudo ao mesmo tempo, né? E enfim, é gostoso servir a Deus. Então, mas vai nos abençoar hoje. Não será o pastor Marcelo, por isso, tá? Desculpa, não será o pastor Samuel, mas será o irmão Marcelo. E aqui nesta igreja, louva a Deus, eu fico muito à vontade, tá, irmão? Aqui na igreja a gente é abençoado, acostumado a ser abençoado com nossos irmãos que assumem o púlpito para pregar. 1 Coríntios 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Vamos ler juntos naquela tradução, vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé,
a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Querido, é isso, é amor e amor. Vamos, queridos, ouvir agora a pregação da palavra do nosso Deus. Quero chamar aqui à frente nosso irmão Marcelo, tá? Orar por ele, pedindo que Deus o abençoe na pregação da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo nós vamos orar também pelo familiar do pastor João, não é isso? Que na verdade perdeu lá um ente querido mesmo, pelo que o irmão Marcelo me disse. O pastor João meio que adotou essa família, e aí vai lá, perde alguém querido. Então vamos orar. Fica de pé, queridos, estenda suas mãos para cá. Vamos pedir que Deus abençoe nessa hora. Irmão Marcelo, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor está no controle de todas as coisas, na direção deste culto. Ó Deus, obrigado, Senhor. Queremos abençoar nesta hora pastor João, pastor Samuel, que ficou lá na cidade. Pedir que o Senhor conforte o coração daqueles familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo pedindo também, mais uma vez, o Senhor conforte o coração dos familiares da minha esposa, que perderam também um ente querido. Ó Deus, nesta manhã queremos nos alegrar na presença do Senhor, por este momento maravilhoso. Entregamos o irmão Marcelo nas tuas mãos, pedimos a tua bênção, o Senhor possa ungir os lábios dele e usá-lo com poder e graça para abençoar a tua igreja. Muito obrigado, mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus, tá? Amém. Obrigado. Queridos, nessa manhã, aprova o Senhor que eu estivesse aqui. Eu cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus, muito feliz por estar aqui e muito triste pelo que aconteceu. O pastor já fora dito aqui, uma menina muito nova, 30 e poucos anos, faleceu hoje pela manhã. O interessante é que o pai e a mãe morreu tem pouco tempo, acabei de dizer isso para a Lívia. Então meio que é uma tragédia mesmo, e o pastor João precisou de sair, precisamos rever uma logística lá, o pastor Samuel precisou ministrar a ceia lá, e aprova o Senhor que eu estivesse aqui. Mas o pastor já dito aqui, nada é por acaso, nada sai do controle de Deus. Nosso Deus, Ele é onipotente, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Graças a Deus, sou grato. Abre sua Bíblia aí, Mateus 27, fazendo um favor, Mateus 27, enquanto vocês abrem. Pastor Edgar, conheci agora, sou grato pela vida do Senhor. Deus abençoe a vida do Senhor, a família, o ministério. Eu conheço a irmã Lívia e o seu marido André. André é um amigo, já conheci, conversei mais vezes com ele. Uma benção, Deus abençoa também. E Deus abençoa a vida de cada um dos irmãos que hoje pela manhã acordou cedo, né, irmão? Acordar cedo, tem pessoas que têm mais dificuldade. E entendeu que o melhor lugar para estar era aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Graças a Deus. Eu peço que o pessoal coloca por favor aquele versículo 1 Coríntios 13 aí do tema da festa, por favor. Vamos ler ele também. O tema da festividade. É uma honra para mim estar aqui, né? 34 anos dessa igreja, a primeira vez que eu venho a essa igreja, irmão. E eu estou muito feliz. Deus me deu graça. E acho que 2 meses atrás eu preguei também no aniversário da igreja do pastor Wagner Bretas. E foi uma benção. Pastor local lá, ele me fez o convite, foi uma benção lá. O tema lá foi um fruto do Espírito também, fidelidade. E aqui o fruto do Espírito, o amor. Olha que bacana. Agora, pois permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Glória a Deus. Agora, eu vou ler alguns versículos aqui. Eu peço que a igreja acompanhe. Eu vou ler alguns versículos. Eu vou pular alguns, amados. Então vocês acompanhem com os olhos, fazendo favor. Mateus 27, 33. Quantos encontraram? Digam amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, e havendo 35, e havendo crucificado, só até aí. Então chegou no lugar chamado a caveira, e ali o crucificaram, irmão. Vai para o 46 comigo. Depois de crucificado, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? 50. E Jesus clamou outra vez com grande voz, e então entregou o Espírito, morreu. Depois de morrer, 57,
E já vindo à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fora lhe dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Para terminar agora, vai para o 28 comigo aí, partido 1. Então no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medos, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Parte A do 6 agora. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Glória a Deus. Somente até aí, queridos. O pastor Samuel me disse que o tema era amor. A verdade, o amor no nosso dicionário português é muito pobre para descrever o que Jesus fez, o que Deus fez por nós quando Ele entregou Jesus para morrer na cruz. É muito pobre para descrever aquilo que Jesus fez quando Ele esvaziou-se de si mesmo. Paulo diz em Filipenses, lá no capítulo 2. É muito pobre, irmão. Porque a mesma palavra amor que é usada para descrever esse sentimento grande que Deus e Jesus teve por nós, é usada para descrever um sentimento afetivo entre um homem e uma mulher, ou entre um filho e um pai, ou entre um pai e um filho. Então é muito pobre, é muito raso essa palavra amor. A mesma coisa não acontece no grego. No grego é diferente, porque no grego esse sentimento que somente Deus expressou, ele é separado dos demais. Quando o grego descreve um amor de uma mulher para um homem, ele diz uma palavra. Quando o grego descreve um amor de um filho para um pai, ele dá uma palavra. E quando ele traz esse sentimento, esse imenso amor, que a Bíblia diz em João 3,16, que é o verso áureo da Bíblia Sagrada, a palavra lá é agapau, que as pessoas dizem ágape. A verdade é um sentimento que só Deus pode expressar. O ser humano ele não é capaz de escrever um sentimento daquele. O que Paulo diz ao Romano? Talvez para uma pessoa boa, alguém até morreria. Mas Cristo morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Será que alguém aqui estaria disposto a morrer por um camarada lá na China, que não conhece? Sim ou não? Irmão, ninguém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Então esse é o maior amor, o maior sentimento que alguém pode expressar por outro. O nosso Deus expressou por nós. Cristo esvaziou da sua glória e veio cá. E eu quero tratar sobre isso hoje, sobre amor com os irmãos. Esse é muito inusitado, mas falar de amor de Cristo nos enche o coração de orgulho. Eu vou introduzir aqui bem rapidinho para nós entrar no que eu quero falar. A palavra de Deus, e eu sei que a igreja já sabe disso muito, diz que há mais de 2000 anos atrás, nasce um rabino. E ele não nasce na decantada Jerusalém, mas ele nasce na miserável, pobre, desprezada Nazaré da Galileia. Diz a palavra de Deus que esse rabino, ele não cresce aos berços de uma academia teológica, mas ele cresce na orgidura de uma carpintaria. E quando esse rabino agora, ele inteira 30 anos, a palavra de Deus, ele é batizado por João Batista e inicia seu ministério. E a Escritura diz que ele não prega, irmão, como os fariseus, os escribas, os saduceus pregavam. Não, mas ele pregava com autoridade. O cego enxergava, os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados e os mortos eram ressuscitados. Essa autoridade agora causa inveja nas autoridades religiosas da época, que tramam um jeito para o prender. Então, irmão, numa quinta-feira que precedia a festa da Páscoa, diz a palavra de Deus que Jesus agora, montado em um jumentinho, ele entra na apinhada Jerusalém, cheia de gente devido à festa da Páscoa. E agora ali ele é recebido aos gritos de Hosana, Hosana nas alturas. E Jesus então dá uma ordem aos discípulos para que
que preparem, vão para o cenáculo para ali realizar a última ceia. E ali realizam essa última ceia. Depois de realizá-la, agora eles vão para o Jardim das Oliveiras, no Monte Getsêmani. Ali ele é preso, capturado, preso e levado para o pretório romano. Naquela noite de quinta-feira, ele é humilhado, batem nele, cospem na cara dele, tecem uma coroa de espinho, colocam na cabeça dele, açoitam ele e arrumam testemunhas falsas para o acusar. Na sexta pela manhã, apresentam ele diante de Pilatos com acusações falsas. E Pilatos, diz a palavra de Deus, mesmo convicto de que Jesus era inocente, de forma covarde, o entrega para ser crucificado. Agora, entregue à crucificação. Jesus, como qualquer prisioneiro da época que era condenado à crucificação, é obrigado a carregar a própria cruz. E ele carrega, até o primeiro versículo que eu li aqui, até um lugar chamado Gólgota, que significa caveira. Chegando ali então, 35, crucificam o nosso mestre. Jesus ali crucificado, então ele vai bradar: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele morre. Diz a palavra de Deus que José de Arimateia, um dos discípulos, juntamente com Nicodemos, que nasceu de novo, João 3, agora pegam o corpo de Jesus, colocam em um sepulcro, em uma caverna, e colocam uma pedra. A esperança do povo havia terminado, mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, agora, as mulheres vão lá para untar o corpo de Jesus. Lucas vai dizer isso. E quando elas chegam, elas ficam assustadas, porque aquela grande pedra havia sido removida, e acima da pedra havia uma pessoa com as vestes brancas. E elas olham, ficam assustadas, e o anjo fala: não, calma, fica tranquila. Jesus fala com elas: calma, fica tranquila. Eu sei que vocês procuram Jesus, aquele que foi crucificado, mas eu digo a vocês, ele não está mais aqui, já ressuscitou. Entra ali e olhem, queridos. Isso que fora dito aqui é o pináculo da nossa fé, é a essência da nossa fé. Você pode escolher não acreditar em muitas pessoas que pregam aqui no altar. Você pode escolher não acreditar, irmão, que em profecias que entrega a você ou outras pessoas. Você pode escolher não acreditar, como algumas igrejas fazem, que os dons cessaram lá no dia de Pentecostes. Ainda assim, você pode ser salvo. Mas a palavra de Deus diz: se você não acreditar nessa história que aqui fora narrada, se você não crê que Jesus Cristo de Nazaré, realmente ele se fez carne, realmente ele teve carne como nós, e pele e osso, irmão, como nós, viveu uma vida como nós, e realmente ele foi morto de forma truculenta, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, você não pode ser salvo. A palavra de Deus diz que se seu coração crer e sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então esse é um requisito principal. Não tem jeito, irmão. Você precisa crer que realmente Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Você precisa crer nesse grande amor de Deus para nossas vidas. À luz desse texto, irmão, e agora eu vou entrar no que eu quero dizer já. Eu quero tratar alguma coisa com os irmãos. A primeira coisa que eu quero tratar foi por que foi necessário que isso acontecesse. Tem muito cristão que não entende, acha que está lá como os discípulos de Emaús, achando que Jesus foi crucificado porque perdeu. Jesus foi crucificado porque foi fraco. Ele até tentou, mas terminou, foi fraco, foi crucificado, não deu certo. Foi um mero acaso, não é, irmão? Não foi um mero acaso. Por que isso precisou de acontecer? Para nós entendermos, nós precisamos ir lá para o livro das origens, lá para Gênesis capítulo 1, quando diz a palavra de Deus que do nada Deus cria todas as coisas. Gênesis capítulo 1 diz a palavra de Deus que ele cria os céus e a terra. No fim do capítulo 1, o último verso diz assim, que depois de criar tudo, viu Deus que era muito bom a sua criação. A criação de Deus era perfeita, era maravilhosa. Então agora Deus pega o homem que fora criado à sua imagem e semelhança e coloca num jardim por nome de Éden. E nesse jardim ele tinha tudo que ele precisava, irmão, para viver. Tinha as árvores de todo tipo de comida ali.
e muito mais do que comida, tinha a presença de Deus todos os dias. A palavra de Deus diz que todos os dias Deus falava com o homem. E não se sabe até quando durou essa harmonia no Éden. Mas certo é que o escritor de Gênesis, no capítulo 3, vai dizer que certa vez Satanás aparece por lá. E agora, usando uma serpente, ele seduz a mulher com os benefícios que ela teria se ela fizesse aquilo que Deus disse para não fazer. Se ela comesse do fruto que Deus disse para não comer. Então a mulher agora, capítulo 3, verso 6 de Gênesis, a Bíblia narra a queda. A mulher então pega o fruto, olhando a mulher que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Então agora a mulher come do fruto e dá ao seu marido, e ele também come. E naquele momento a criação perfeita de Deus foi quebrada, despedaçada. Irmão, interessante que Paulo vai dizer que quando o homem peca no Éden, não é só o homem que peca, mas toda a humanidade peca junto. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas alguém pode perguntar: como eu pequei se eu tenho 20, 30, 50 anos, 10 anos? Como que eu pequei? A essência do que Paulo diz nesse versículo, irmão, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que quando o homem peca no Éden, a pureza de coração, a inocência da humanidade fora perdida ali. O pecado entrou no mundo ali. Exemplo disso, irmão, quer exemplo disso muito bem? O homem vivia nu e não sabia que estava nu. Mas depois de comer do fruto, diz a palavra de Deus que ele esconde, porque fica com vergonha de Deus da sua nudez. Ele vai cozer folha de figueira como roupa para ele. A pureza do coração do homem foi perdida. E agora então Deus, ele coloca em ação o plano da redenção, dito essas escrituras, que fora criado antes da fundação do mundo. Então ele sentencia os culpados pela queda. A palavra que ele chega para o homem e fala: por ter dado ouvido à sua mulher, agora vai comer do suor dos seus rostos. Ele diz à mulher: por ter dado ouvido à serpente, multiplicarei as suas dores, com dores terá os seus filhos. E ele diz à serpente: por ter feito isso, maldita é tu entre todos os animais do campo. Vai rastejar e comer pó durante toda a sua vida. E por fim, ele diz a Satanás, ele sentencia Satanás, ele diz: por ter feito isso, vai nascer um da semente da mulher, e esse você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. E esses versículos se cumprem nos versos que foram lidos aqui, quando nasce Jesus Cristo de uma virgem, e Jesus Cristo tem o calcanhar ferido quando ele é morto de forma truculenta na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, irmão, quando ele ressuscita, ele pisa e esmaga a cabeça da serpente. Ele esmaga a cabeça da serpente, irmão, por nós. Então, irmão, foi necessário que isso acontecesse, que Jesus Cristo viesse na terra, vivesse uma vida como nós, morresse aos 33 anos e ressuscitasse para consertar aquilo que foi feito pelo homem no Éden. Paulo diz que o segundo Adão, ele vem para consertar aquilo que o primeiro Adão fez. Foi necessário que Cristo viesse, irmão, para reconciliar-nos novamente com Deus. A Bíblia diz claramente que nós não tínhamos mais parte com Deus. Outrora não tínhamos mais parte com Deus, irmão. Isaías vai dizer: andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, mas Deus, o bom pastor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O grande amor de Deus por nós, ao ponto de entregar a si mesmo, de morrer de forma truculenta por nós. A cruz de Cristo nunca foi um mero acaso. Nunca foi um mero acaso. Nós precisamos entender por isso, irmão. Mas muito mais do que entender isso, nós precisamos entender o que foi a cruz de Cristo. Tem muito cristão, irmão, que não entende a cruz de Cristo. Não sabe o que é a cruz de Cristo. Ah, mas pastor, eu sou filho de pastor. A vida toda eu ouvi falar da cruz. Eu nasci num berço cristão. E eu sempre tenho ouvido falar da cruz. Tem 25 anos que eu sou cristão. Eu frequento essa igreja. Eu entendo a cruz de Cristo. Cristo sofreu muito. Irmãos,
muitos sofreram. Se você pegar a história da igreja, você vai ver a história dos mártires. Todos foram mortos de forma truculenta. Muitos sofreram, irmão. Ah, mas pregador, Jesus morreu. Irmão, muitos morrem. Se Cristo não voltar, eu vou morrer, você vai morrer. Não é novidade para ninguém. Quando você diz que Jesus Cristo sofreu, que Jesus Cristo morreu, você não está explicando a cruz de Cristo. É muito raso essa explicação. Mas o que aconteceu na cruz então? O que aconteceu na cruz do Calvário, no alto daquele madeiro? Irmãos, no alto daquele madeiro, naquela sexta-feira de Páscoa, o Filho de Deus foi abandonado pelo próprio Pai. Crucificado no alto daquele madeiro, o Filho, Deus Pai, deu as costas para o próprio Filho. Quando Jesus diz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo estava dizendo que ele foi abandonado, desamparado pelo próprio Pai. Irmão, esse é o fato mais impressionante de toda a nossa história. O Filho unigênito, sem mácula, sem pecado, santo, é totalmente abandonado, desamparado, repudiado pelo próprio Pai. Como pode isso? O Salmo 22 responde. O Salmo 22, irmão, ele é uma profecia que se cumpre no alto daquele madeiro. Por isso, o Salmo 22, ele começa com os últimos palavras de Jesus ali na cruz. Quando ele diz, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas as palavras do meu bramido e não me auxilia? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti não foram confundidos. Cristo aqui está dizendo que não houve um episódio na história de Israel em que o povo de Israel, um justo clamor a Deus e não for atendido. Não houve um episódio em Israel em que o povo precisou de socorro e Deus não prestou socorro. Mas Cristo aqui está dizendo que agora ele, o Filho de Deus, está na cruz totalmente desamparado. Qual é a razão para tal abandono, irmão? O verso 6 e o verso 3 explica. Verso 6, o salmista diz assim, ó, Cristo dizendo, mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens, desprezado do povo. Porém tu és santos, o que habita entre os louvores de Israel. Cristo está dizendo aqui, irmão, o indivisível. Ele está dizendo que naquele momento na cruz, Cristo, Deus Pai, precisou abandoná-lo, precisou desampará-lo. Sabe por quê? Porque naquele momento não era o Jesus homem que estava ali, não era o Jesus Deus que estava ali. Quem estava ali era um verme, uma lavra. O texto é claro, eu sou verme. Porque Cristo usa uma metáfora tão forte para descrever a si mesmo. Porque naquele momento, irmão, todo o nosso pecado estava jogado sobre ele. Toda a nossa iniquidade havia sido lançada sobre ele. E naquele momento não era mais ele, mas era um verme, uma lavra. E Deus, sendo santo, não poderia compactuar com isso, irmão. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim, ó, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é santo. E naquele momento, ele precisa abandonar o teu próprio filho por amor a mim e a você. No livro das leis, Levítico, diz a palavra de Deus que quando Deus, ele quer cobrir o pecado de Israel, ele dava ordem a um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele pegava, irmão, matava um bode, entrava no santo do santo, e ali ele jogava o sangue na tampa do propiciatório, e assim o sangue do bode, ele cobria o pecado da humanidade. Jesus Cristo é o bode, o cordeiro, que verteu o seu sangue
por amor a nós e comprou um povo para Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim, ó, tu és digno de abrir o selo, porque tu morreste e compraste com o seu sangue homens que procedem de toda tribo, línguas e nações. Morreu por amor a mim e a você, irmão. Morreu por a mim e você. Paulo, irmão, ele diz aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, assim, ó, aquele que nunca pecou, que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, para que a sua justiça fosse imputada sobre nós. Repare que o texto é claro. Cristo não era pecador, ele se fez pecado. Da mesma forma que nós não éramos justos, nós fomos feitos justos, irmão. Da palavra de Deus que aquele que em tudo foi tentado, não tem área da sua vida que você fora tentado, que Cristo não foi. Billy Graham diz que ele foi tentado ao grau máximo, e ainda assim não pecou. E agora, por não ter pecado, ele troca de lugar com nós, e a sua justiça é imputada sobre nós. Tem amor maior que esse? A cruz era minha e sua, mas Cristo resolveu, por amor a mim e a você, carregá-la por nós. Você consegue entender o tamanho do amor de Deus por nós? Irmãos, se não bastasse Cristo carregar todo o nosso pecado, Paulo vai além na humilhação de Cristo por nós. Paulo diz que ele se fez maldição por nós. Maldição por nós. Gálatas capítulo 3, verso 10, diz a palavra de Deus que todos aqueles que quebram a lei são considerados malditos por Deus. Quem quebrou a lei? Moisés quebrou a lei, os profetas quebraram a lei, os discípulos quebraram a lei, eu quebrei a lei, você quebrou a lei. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, irmão. Todos nós quebramos a lei. E por quebrar a lei, somos considerados maldição por Deus. A humanidade é considerada maldição para Deus. É considerada maldição por Deus, irmão. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que quebram a lei são vistos merecedores de todo desprezo, condenados de forma correta à perdição eterna. Mas agora, quando o Cristo, irmão, toma o meu lugar e o seu lugar naquela cruz, ele se faz pecado por nós. E se fazendo pecado, ele quebra a lei. E por quebrar a lei, ele se torna uma maldição, irmão. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É muito amor, irmão. Era muito amor. Cristo fez isso porque eu e você não suportariam. Nós não suportaríamos. E ele morre no nosso lugar. Você consegue entender a cruz de Cristo? Jesus não apenas morreu, Jesus não apenas sofreu, ele carregou todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, pagou um alto preço por nós, irmão. Lucas capítulo 22 vai dizer que ele chega ali no jardim de Getsêmani, e agora ele ora, e ele ora com tal intensidade que diz a palavra de Deus que o seu suor se torna gotas de sangue, e a oração é uma só: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a sua. Qual era o cálice que Cristo pediu para não beber? Cálice que o faz orar com tanta veemência, com tanta intensidade, ao ponto do seu suor virar gota de sangue. Muitos dizem, o cálice era o sofrimento que ele sabia que ia passar, era a coroa de espinho que iriam colocar na cabeça dele, era o chicote do flagelo, era a morte que ele sabia que ia enfrentar. Não, irmão, o cálice não era esse. Depois de Jesus, veio um imperador por nome de Nero, talvez uma das piores épocas que os cristãos enfrentaram. E ali, irmão, faltou madeira para tantos cristãos que foram crucificados. Irmãos, ali os cristãos foram queimados com cera quente para iluminar o castelo de Nero. Ali, irmão, cristãos foram mastigados por leões em arena para divertir o povo de Roma. Você acha que Jesus Cristo, o capitão da guarda, o general dos exércitos, iria ter medo de morrer? Você acha que Cristo é um covarde? Não. Esse não é o cálice que Cristo pediu para não beber. Qual era o cálice? Jeremias nos explica. Jeremias capítulo 25,
verso 15, diz assim, ó: o cálice, assim diz o Senhor a mim: toma da minha mão esse cálice, o cálice do vinho do meu furor, e tu darás de beber a todas as nações que eu te enviar. O cálice que Cristo pediu para não beber era o cálice da ira de Deus. E ele bebeu até a última gota por mim e por você. Deus é justo, irmão. Justiça é um atributo de Deus. Deus é justo. E ele não poderia perdoar a humanidade, deixar a humanidade entrar no paraíso sem pagar o preço, irmão. Mas Cristo, quando agora toma o nosso lugar, ele precisa pagar até o último centavo. E ele bebe esse cálice da ira de Deus até a última gota. Isaías capítulo 53, verso 10: a Deus agradou moê-lo por mim e por você. Irmãos, esse é o sentimento que Deus descreve por nós: amor. Esse é o amor que Cristo sente por nós ao trocar de lugar conosco. Mas olha comigo, se tudo isso que Cristo passou tivesse terminado dentro daquela caverna, irmão, com aquela pedra, de nada adiantaria. Se terminasse toda essa palavra no capítulo 27 de Mateus, de nada adiantaria. Mas graças a Deus, capítulo 28, descreve quando as mulheres chegam lá no sepulcro, a pedra não estava lá. Irmão, se Cristo não tivesse ressuscitado, nada do que fora dito aqui fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum, irmão. Paulo diz algumas coisas, se Cristo não tivesse ressuscitado. A primeira coisa que ele diz, que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos motivos para confiar em Deus. Porque como é que nós íamos confiar em Deus, no amor de Deus, na misericórdia e na graça dele, se Cristo não tivesse ressuscitado? A ressurreição, irmão, ela é a base, ela é o alicerce da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, sabe o que nós seríamos? Um grupo de pessoas, um aglomerado de pessoas que confabulou uma ideia e a tornou tão plausível, a fim de, sabe de quê? De enganar as pessoas, levar as pessoas ao engano, a manter um domínio sobre as pessoas para adquirir dinheiro delas, meu, para enganar, irmão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos um bando de mentirosos. Um bando de mentirosos que nós seríamos. Ele diz assim, ó: se Cristo não tivesse ressuscitado, irmão, todo o seu sacrifício seria em vão. Todo o seu sacrifício seria em vão. Porque se ele não ressuscita, a sua morte na cruz seria em vão, irmão. Pensa comigo aqui, todo mundo bom de Bíblia. Qual que era a certeza que o povo de Israel tinha quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo? Qual a certeza que o povo de Israel tinha que o pecado deles foram perdoados? Era o sumo sacerdote sair de lá vivo, irmão. Sim ou não? Era sair de lá vivo. Por quê, irmão? O Santo do Santo era a presença de Deus. Era algo tão sério que quem poderia entrar no Santo do Santo era só um homem, um sumo sacerdote, uma vez por ano. E era tão sério, mas tão sério, que um dia antes desse camarada entrar, ele tomava vários banhos. Ainda assim, irmão, nem dormia, porque se tivesse um sonho impuro, ele morria diante do altar, lá, diante do Santo lá, na presença. E ainda assim, ele entrava lá amarrado numa corda, irmão. Porque por acaso ele morresse lá e puxava, ele não podia nem buscar o homem. Puxavam ele para fora, irmão. Mas se o sumo sacerdote saísse de lá vivo, andando, o povo de Israel tinha certeza que seus pecados foram perdoados, então eles tinham paz. Você consegue entender que a certeza que nós temos que o nosso pecado foi perdoado é porque alguém deixou a sepultura? Você consegue entender que Jesus Cristo de Nazaré é suficiente para nos perdoar dos pecados mediante o Pai? É porque um dia Ele esvaziou da sua glória, desceu, se fez carne, se fez homem, morreu uma morte de cruz. Mas ao terceiro dia, irmão, uma bomba cai no arraial do inimigo, porque diz a palavra de Deus que a pedra rolou, meu irmão. E ela não rolou de fora para dentro, mas ela rolou de dentro para fora, porque aquele que estava morto ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo. Terceiro, me ajuda o louvor aí, me ajuda. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então nós não teríamos esperança. Canta aí quem sabe, que eu sou ruim com o hino.
porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amém, amém. Irmãos, vocês conseguem entender que nós somos o único povo dessa terra que pode trazer esperança a alguém? Irmãos, nós somos o único povo que pode oferecer algo além dessa vida para alguém. Porque exemplo disso, que esperança um ateu dá a alguém? O ateu, ele não acredita que tem corpo, ele não acredita que tem alma, que não tem vida após a morte, não acredita em nada. O ateu morreu. Acabou. Irmãos, busca no Google depois aí, relatos. Existem inúmeros relatos de pessoas que professam o ateísmo, que na hora da morte, sabe o que acontece? Entram em desespero, porque não tem esperança, irmão. Não tem nada, não tem no que ancorar. Morreu, acabou. Qualquer outra religião, irmão, que quando trata esse assunto vida eterna, embasa em cima de histórias da carochinha. Historinhas para boi dormir, não tem prova, não tem como provar. Mas nós podemos provar que o nosso Cristo ressuscitou. Irmãos, quando Jesus ressuscita e se apresenta diante dos discípulos, e agora, convictos da ressurreição, ele sai pregando que o Cristo foi crucificado. Se realmente ele não tivesse ressuscitado, era fácil resolver, era só buscar o corpo dele lá dentro do túmulo, trazer e falar, ó, mentira que estão pregando. Por que não buscaram o corpo, irmão? Porque não tem corpo, ressuscitou. Lucas, quando ele escreve o capítulo 1 de Atos, ele diz que Jesus ressuscitou com provas incontestáveis, não tem como questionar, irmão. Paulo, ele traz uma relação das aparições de Jesus depois de ressuscitado. Ali no 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que primeiro ele aparece a Maria Madalena, que ele expulsou 7 demônios. Depois ele aparece as mulheres no sepulcro, foram ali aqui. Terceiro ele aparece aos discípulos no caminho de Emaú. Depois aparece a todos os discípulos com Tomé. Depois ele aparece aos 7 discípulos na pesca maravilhosa. Depois ele aparece a 500 irmãos de uma vez só. Ele aparece também a Tiago. E depois ele aparece a todos os discípulos quando ele vai voltar no Monte de Oliveira, quando está voltando para o Pai, irmão. Depois Paulo vai dizer assim, ó, ainda apareceu a mim no dia da minha conversão. Apareceu a Esteves no dia do seu martírio, quando ele vê o céu aberto e fala assim, ó, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E por fim, ele aparece a João na ilha de Pátima, a ilha do Mar Egeu, e fala assim, ó, escreve as últimas coisas que hão de acontecer. Então, irmão, é provas incontestáveis, não tem como questionar, irmão. Nós somos o único povo que caminha nessa terra com a certeza que o dia da morte de Jesus foi o dia da morte da morte. Jesus ressuscitou, a morte não pode detê-lo. Ele venceu a morte por nós, por amor a mim e a você. Isso deveria ser motivo mais do que suficiente para eu e você, irmão, sermos mais corajosos. Nós somos um povo muito tímido, irmão. Deveríamos ser mais corajosos, irmão. Nós temos a certeza que essa vida é passageira, que nós somos peregrinos nessa terra, que nós esperamos novos céus e nova terra. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em mim, em Cristo, ainda que morra, viverá. Irmãos, Paulo diz aos Tessalônicos, se nós cremos que Cristo ressuscitou, nós vamos acreditar que nós também ressuscitaremos nele. A vida com a certeza da ressurreição no coração, inculcada na mente, ela é uma. Sem essa certeza é outra. Exemplo disso, querido, é quando Jesus morre. Onde estavam os discípulos? Tudo trancado, as 7 chaves lá, com medo de ser mortos também. Sim ou não? Mas agora, irmão, olha os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, lá vai caminhando no caminho para Emaús. Aí Jesus aparece, eles não reconhecem Jesus. Fala assim, que tristeza é essa aí? Aí o camarada fala, mas você não ficou sabendo não? O peregrino aí não sabe. É só o Jesus Nazareno lá, ué. Varão poderoso em obra perante Deus e os homens. Era forte, mas agora morreu.
Crucificaram o homem, coitado. Terceiro dia já não tem mais jeito. Nós pensávamos que esse camarada aí, esse homem aí que ia nos remir. Mas agora já era, terceiro dia está morto, crucificado. Irmãos, mas depois que Jesus ressuscita e aparece para esse povo, aí a convicção muda, irmão. A coragem muda. Sabe por quê? O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, eu não conheço esse Galileu não. O mesmo Pedro que está escondido lá dentro, lá com a porta fechada com medo de morrer, agora ele, com a certeza da ressurreição no coração, ele toma a palavra no dia de Pentecostes e fala assim, ó: vocês crucificaram o meu Jesus, mas Deus ressuscitou o terceiro dia. Irmão, André, a história da igreja diz que o André, quando foi levado para ser crucificado, ele abriu o braço e dizia assim, ó: cruz, sua linda, quanto mais eu me aproximo de você, mais eu aproximo do meu Salvador. Vem, vem, vem. Policarpo de Esmina, uma das 7 igrejas descrito por Paulo. O bispo de Esmina, descrito como bispo de Esmina, discípulo de João, que foi discípulo de Jesus. Tem um testemunho dele que diz que quando ele já estava velho, a perseguição de Roma cresceu, irmão, e começaram a perseguir os cristãos. As pessoas com medo de matarem, torturarem Policarpo, velho já, esconderam Policarpo. A perseguição cresceu, muitos crentes foram torturados e mortos. E nesse vai e vem, um dos cristãos delatou onde estava Policarpo. Então, agora os soldados romanos vão buscar Policarpo. A história diz que quando esse soldado chega lá, irmão, Policarpo está sentado, esperando eles com uma mesa de café da manhã, assim, pronta. Fala com eles, entra. Vocês estão comigo aqui? Os soldados foram lá pegar o cara para levar para o martírio, irmão. Aí quando chegaram lá, o camarada fez uma mesa de café da manhã para eles. Falaram assim: senta, come, eu fiz para vocês. Me dá 3 horas para me orar ali. Entrou para o quarto, irmão. 3 horas orou, saiu. Vamos embora, estou pronto. Levaram Policarpo para uma arena, irmão. E ali o imperador falou com ele: velho, nega seu Jesus. Ele falou: como é que eu vou negar meu Jesus, se ele foi bom para mim a vida toda? Se o amor que ele fez, o que ele fez, ele entregou por mim. O grande amor dele por mim foi enorme. Nunca me fez mal algum. Como é que eu vou negá-lo? Como é que eu posso negar um Jesus desse? Nega, senão eu te jogo nesse fogo. Ele virou para o imperador e falou assim: você acha que eu tenho medo desse fogo aí? Dessas chamas? Você está enganado. Eu tenho medo do fogo que nunca se apaga, que não mata somente corpo, mas mata corpo e alma. Esse fogo aí, ele vai me queimar por 1 hora no máximo, mas o fogo eterno, ele nunca se apaga. Esse sim eu temo. E o soldado falou, e o imperador falou assim: pega esse velho e joga no fogo. O soldado veio pegar, irmão. Ele falou: opa, a história da igreja. Ele falou: opa, não encosta em mim não. Eu me rendo. E o camarada caminhou por meio das chamas, irmão. Por meio das chamas. E dizem as pessoas que relatam a história de Policarpo, que quando ele queimava, o seu corpo era carbonizado, ele resplandia a glória de Deus. Esses camaradas, irmão, eles sustentaram o testemunho da ressurreição, não apenas com argumentos teológicos, não. Eles sustentaram o testemunho da ressurreição, não apenas com argumento histórico, não, irmão. Esses camaradas, eles sustentaram o testemunho da ressurreição de Cristo, irmão, com a própria vida, com o seu sangue, com o seu próprio sangue, querido. Ministério de louvor, se puder. Irmãos, isto é motivo mais do que suficiente para eu e você, irmão, sermos mais corajosos, mais ousados. Você pode colocar sobre os seus pés? Por um instante. Esse é o grande amor de Deus por nós, irmão. O nosso Cristo, nós não servimos um Cristo morto, como as outras religiões. A pedra de esquina nossa não está debaixo de 7 palmos, não, irmão. Ele ressuscitou, irmão. Não tem corpo aqui na terra porque ele ressuscitou, irmão. Cristo é nossa pedra de esquina. Ele morreu por nós, irmão. Queridos, a nossa vida aqui na terra não é um ciclo, como fora do pessoal de Israel quando sai ali do Egito, não. Ficam andando em círculo. A nossa vida não é um círculo, não, irmão. A nossa vida tem início, tem meio e tem fim. E a Escritura aponta: o fim é a volta do Cordeiro de Deus. Tem mais provas mais que suficientes dizendo que a volta de Cristo
que o fim da nossa vida é a volta do Cordeiro de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, ele diz assim, ó: eis que vos digo um mistério, nem todos nós morreremos, mas antes todos seremos transformados, porque num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, e a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade, e é necessário que o mortal se revista da imortalidade. E quando o corruptível se tornar incorruptível e o mortal se tornar imortal, então está cumprida a palavra de Deus: tragada foi a morte pela vitória. Ele ressuscitou. Esse é motivo mais do que o suficiente para eu e você, irmão, sermos mais corajosos, sermos mais ousados. Nada que o mundo te dá, irmão, é eterno, é passageiro. As bandejas do mundo, ela é atrativa aos olhos ao primeiro momento, como fora para mim e para muitos, mas não pode te dar nada, irmão. São coisas passageiras que vão passar. O salmista diz que nós temos um buraco no coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher, irmão. Você pode escolher viver uma vida aqui segundo o teu propósito, mas no final você vai terminar com Salomão dizendo: vaidade, vaidade, vaidade. Você, a sua vida, viva uma vida como você expressa gratidão ou amor aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, irmão. Seja grato. Glória a Deus. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Maneira que deu seu filho para morrer por nós. Aleluia. O Rei ressuscitou. Mesmo sendo Deus, não tem usurpação, Senhor, a Deus. Antes se faz em forma de homem, tomando forma de servo, e sendo servo se humilha, e humilha até a morte, uma morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou de sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que sobre esse nome todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ressuscitou para sempre e para sempre. Glória a Deus. Para sempre. Aleluia. Cantamos
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor, amém, queridos? Não sei se você está aqui nessa manhã e carece de experimentar deste amor de Deus pela sua vida. Na verdade, que vimos ontem é o quanto nós temos que expressar o nosso amor para Deus. E o que vimos hoje é o caminho inverso. É Deus expressando o seu amor para com cada um de nós. Amém, queridos? Não foi assim? Vocês lembram ontem? Nós devemos expressar o nosso amor pelo Senhor. Hoje a palavra de Deus já veio de cheio, dizendo o quanto o Senhor nos ama. Fica de pé então agora, abraça teu irmão e vamos encerrar para daqui a pouco estarmos juntos na partilha e à noite, se Deus quiser, estaremos juntos outra vez. Deus, muito obrigado, nós te louvamos, te bendizemos por esta linda oportunidade de comemorar esses 34 anos. Obrigado pela vida do Marcelo, abençoe essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por cada um que pôde estar conosco. Recebemos a tua palavra com gratidão, ó Deus, e sabemos que ela vai gerar frutos em nós para a glória do teu nome. Muito obrigado. Abençoa o nosso dia, abençoa nossa partilha, abençoa o culto à noite. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoa. 12 horas, meio-dia. Estamos juntos e à noite, se Deus quiser.